Hoje os taubatianos comemoram os 373 anos da cidade. E para homenagear essa bela história, uma sessão de cinema aos moldes das exibições da década de 20. Na tela, um filme em preto e branco acompanhado de um grupo de chorinho que fazia a trilha sonora da sessão, contou a passagem de importantes políticos pela cidade no início do século passado. No aniversário de Taubaté, o cinema de um dos shoppings da cidade ficou lotado. Mas não era para uma sessão de um sucesso de bilheteria, mas sim uma exibição especial. Um convite para voltar no ano de 1927. E as velhas senhoras... A Thelma aproveitou para trazer os filhos e juntos conhecerem a Taubaté do passado. Eu trouxe assim para eles verem, né, como que era realmente a cidade na época, né? É bom a gente saber um pouco da cultura local. Expectativa compartilhada por muitos momentos antes da exibição começar. Eu acho que tudo que faz reviver a nossa história é muito importante para aqueles que não conhecem, para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais. Taubaté merece essa homenagem. Eu sou do tempo do cinema, do Metrópole, do Cine Impala, depois isso eu não vi mais. Para mim vai ser diferente. A sessão começa e a trilha sonora ao vivo ajuda a levar o taubatiano de volta às raízes. No repertório, desde Pixinguinha até o Pídio dos Santos. É a gente poder vivenciar o que os nossos grandes mestres, músicos faziam na época deles, né? É poder vivenciar um pouquinho do trabalho que eles tinham, né? Nos anos 20 os filmes eram mudos e era muito comum os filmes serem musicados ao vivo, com uma orquestra muitas vezes, ou muitas vezes um pianista, um violonista. E com o filme a gente pretende mostrar para as pessoas como era Taubaté e como está hoje, para ela ter essa experiência de quando sair daqui, ela enxergar a cidade com outros olhos e quem sabe conseguir identificar a partir do filme quais são as coisas que ainda permanecem na cidade e despertar nessas pessoas o interesse pela preservação. Na volta à década de 20, os trajes e o comportamento da população da época, das comemorações, a tradição do consumo de café, riqueza da região. Teve até visita do presidente do estado de São Paulo, Dino Bueno, a Taubaté. Tudo isso numa viagem de apenas 20 minutos. A gente tem muita fotografia da cidade, mas a gente tem pouca imagem daquele período, obviamente, de imagem em movimento, né? Então esse é um dos raros filmes em movimento daquele período na cidade. Então é uma escolha muito oportuna, até porque hoje é o aniversário de Taubaté. Então se a gente vai celebrar Taubaté, por que não trazer para as pessoas uma imagem de como os nossos avós, bisavós, tataravós viam a cidade? Para quem acompanhou a sessão, foi mesmo um passeio à altura do tempo da Taubaté de 1920. E trouxe de volta, para muitos aqui, a nostalgia da época. Deu para a gente comparar muita coisa e também para ver a importância de Taubaté, porque em um determinado momento do filme, eles contam, né, que Taubaté, naquele momento, já era uma cidade de grande porte industrial. Eu acho necessário esse resgate à cultura taubatiana, acho necessária essa valorização. Taubaté perdeu muito disso ao longo do tempo e a juventude hoje não valoriza a história da própria cidade. Está nas mãos da juventude a continuidade, né, dessa história. E a partir deste mês, o projeto também vai percorrer os bairros de Taubaté com a exibição do filme. Na semana que vem, a vez do bairro Areão. O público pode conferir os dias e locais de exibição nas redes sociais do Almanac Urupês. E além do contexto histórico e artístico, que tem como herança grandes nomes, Lobato, Mazzaropi, Celi Campelo, Taubaté também é uma cidade com muitas peculiaridades. A cultura popular também se fortaleceu nesses anos. E nos locais mais frequentados pelos taubatianos, as tradições se mantêm e inspiram as novas gerações.
São 373 anos de história de uma cidade que nasceu a partir de um povoado criado pelo sertanista capitão Jacques Félix. O pioneirismo industrial no Vale do Paraíba foi conquistado ainda no século XIX, em 1891, com a fundação da Companhia Taubaté Industrial, a CTI. Mas a cidade das máquinas e do progresso, presentes ainda hoje na força de grandes empresas instaladas em solo taubatiano, guardam um tesouro: os moradores daqui. Tão abençoada é na sua estrada que eu vou viver. O taubatiano ele não tem uma cara só, né? Ele é multifacetado, né? Tanto que os nomes que se projetam aqui, você vai pegar um homem típico de Taubaté, é o Lobato. O Lobato, você nunca vai conseguir definir o Lobato como alguma coisa só. O taubatiano ele é muitos, ele é trabalhador, ele é vagal, ele é bem-humorado, ele é mal-humorado, ele é briguento, ele é pacífico, ele é tudo ao mesmo tempo agora. Os sons de Taubaté também encantam. A banda Coletivo de Música, bastante tradicional na cidade, encontrou aqui um cenário perfeito para se inspirar. Taubaté sempre levou a arte para o Brasil, né, de alguma forma, né, de várias formas. E isso com certeza inspira a gente sabe da história de Taubaté, as pessoas importantes que já levaram o nome de Taubaté para o Brasil e até para o mundo, então de alguma forma isso está dentro do nosso coração. E os músicos daqui sempre se encontraram, sempre foram muito unidos, eu vejo isso há muito tempo já. O compositor Pedro Freire usou o talento dele para retratar em uma de suas canções a paixão e a admiração pelo município onde nasceu. Ó meu Paraíba, sou um filho seu, né? Então, tentei tratar essa questão. O Paraíba é um rio que nos banha, né? Que nos alimenta, que nos sustenta. Então, nós somos sustentados por esse rio, né? Então, foi uma forma de homenagear o rio e também homenageio os grandes personagens que daqui saíram, né? Quanto é que eu devo? R$200 mil. Tá, o senhor é outro ladrão também. O talento dos taubatianos também desbravou outras artes. Mazzaropi, ilustre morador da cidade, levou Taubaté para o cinema. O homem do interior, de jeito simples, conquistou muitas gargalhadas. A sanfona da véia me enche o sapato, por isso qualquer dia eu tenho uma ideia. Eu perco a cabeça e rasgo a sanfona da véia. E quem não se encanta quando se depara, por exemplo, com o imponente Santuário de Santa Terezinha? Pelo caminho, outras muitas construções dessa cidade, com mais de 3 séculos de história, impressionam, como o popular Mercadão. Um dos lugares mais tradicionais da cidade, o Mercadão Municipal foi inaugurado em 10 de novembro de 1889. Até então, o local servia apenas de ponto de encontro entre tropeiros e viajantes. Um século depois, ele foi reformado e hoje ele reúne em um só lugar toda a trajetória histórica urbana e cultural do povo taubatiano e toda a sua riqueza. E foi no Mercadão Municipal que conversamos com uma figura que ficou bem conhecida em Taubaté, o Mazzaropi do século XXI. Uma versão repaginada do caipira taubatiano que caiu no gosto do povo. O Júnior é músico e humorista, e foi com um jeitinho peculiar dos moradores daqui que conquistou a internet. O taubatiano, ele diminui as coisas. Vão lá na 4 de março, vira 4 de março, tá? 9 de julho, 9 de julho. Vai cortando as palavras, sabe? Aquele raciocínio de voz me ser, você, ser. E tem um pouquinho de preguiça também, né? Não precisa articular muito, falar rapidinho, tô na ponta da língua, taubatiano, né? Espetinho, kit-kat. Fala tudo assim, né? Na ponta da língua. E agora, devidamente caracterizado do personagem que ele mesmo criou, o tapa-olho experimental, é hora de comprovar se tudo isso que ele conta sobre o taubatiano é verdade. Qual que é a coisa mais taubatiana que você acha que você faz? Mais taubatiana? Mais taubatiana de todas. Mais espetinho. Espetinho? Espetinho. Picanha do avesso. Picanha, não lembrava, velho. Do avesso, você já abre, põe içá dentro, põe paçoca, uns bagulho muito louco taubatiano. E por falar em Mercadão, quem passa por aqui, claro, não pode deixar de comer o tradicional pastel. A banca do seu Chiquinho faz o maior sucesso. Se o senhor tivesse que convidar alguém para vir conhecer Taubaté, o que o senhor falaria para essa pessoa? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, que a casa está de braços abertos. É isso aí, isso é Taubaté. Isso é Taubaté, perfeitamente. Meu Paraíba, sou um filho seu, terra pura, terra preferida. Ó meu Paraíba, sou um filho seu. Ó meu Paraíba, sou um filho seu.
Taubaté, terra boa, que me acolheu tão bem. Me acolheu também. Parabéns. Parabéns mesmo. Esse foi o Band Cidade de hoje. Boa noite para você, até amanhã. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até amanhã.